Segundo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao 3. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Grande Senhor, te louvamos por esta oportunidade de poder falar da sua palavra com a segurança da revelação que foi dada ao nosso profeta William Branham. Podemos nos descansar em toda esta revelação. Por isso, cada um dos teus filhos que ao ouvir sua palavra tenham paz, porque eles ouvem para guardar, para aprender e não para discutir. Por isso estamos aqui para te adorar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. E vamos meditar sobre as 3 noivas. Bem, a gente tem que estar fundamentado totalmente na mensagem do profeta. Se eu falo que tem 3 noivas, William Branham tem que falar sobre isso também. Se ele não falar, então eu estaria fazendo algo errado, porque só pode falar o que ele tem falado. Principalmente são coisas doutrinárias. Então a gente tem que estar ciente que isto vale para a nossa alma, não é para vir na igreja, passar um tempo, não é para nós como pregador encher o horário, mas saber que é a verdade, a realidade para o tempo que nós vivemos. E vivemos no tempo da revelação. Hoje não vivemos mais no tempo dos mistérios, mas vivemos no tempo da revelação dos mistérios. Senão a gente fica a vida toda vivendo na sombra, como no tempo de João. Até a primeira e segunda etapa estaria vivendo ainda nos mistérios, porque não tinha sido revelado. Mas na terceira etapa, quando Deus desceu para revelar os selos, os trovões, o capítulo 10 de Apocalipse, então nós estamos alimentando desta palavra hoje. Bem, vamos aqui no primeiro, falando da primeira mulher, Pérgamo 51, irmão Branham mostra o primeiro filho. Eu não poderia, talvez, expressar para você o terceiro filho, porque nós temos na Bíblia somente até o segundo filho, certo? Então eu vou falar exatamente destes e depois mostrar que o irmão Branham mostra para o tempo final. O primeiro filho, Adão,
era a semente, a palavra falada de Deus. A ele foi dada uma noiva para reproduzir-se a si mesmo. Foi para isso que a noiva foi dada para ele, para reproduzir-se a si mesmo, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu pela hibridização. Ela causou-lhe a morte. Mas desde o tempo de Eva, que esta noiva foi dada a Adão, para reproduzir outro filho de Deus. E ao invés dela reproduzir outro filho de Deus, ela hibridizou, ela misturou a semente. Ela deu vida à serpente e misturou a semente. Aí foi uma hibridização. Então, ao invés de trazer um filho da vida, porque aquilo era a palavra falada, ela trouxe um filho da morte, que foi Caim. Porque foi uma hibridização, uma mistura. A mistura do ser humano com o animal. Naquele tempo existia a serpente, era o animal mais próximo do homem. Então, podia misturar as sementes. Hoje não tem jeito mais, porque Deus quebrou aquela serpente e ela não existe mais. Então, por isso não tem como hibridar-se mais. Aí vamos passar para o segundo filho, porque se a primeira noiva era para produzir um filho de Deus e ela produziu um filho do diabo, então vamos agora para o segundo filho. O segundo filho, Jesus, Pérgamo 52. Também uma semente, palavra falada de Deus. Foi-lhe dada uma noiva como a Adão. Mas antes dele poder desposá-la, ela também caiu. Ela, a exemplo da esposa de Adão, foi posta à prova para ver se ela creria na palavra de Deus e viveria, ou se duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou. Ela abandonou a palavra, ela morreu. Então, cada uma destas noivas, o que era para ela produzir, ao invés de produzir a palavra, o filho, elas produziram a morte. Mesmo essa do segundo filho, Jesus, o irmão Brando está mostrando, porque ela caiu também. Se ela não tivesse caído, mas ela caiu. Então nós já temos duas noivas representando o passado, que caíram, a noiva de Adão e a noiva de Jesus, o segundo filho, Jesus. A união invisível da noiva. Vamos estudar um pouquinho aqui a própria mensagem de Mombrana. 170. Veio todas essas, se dividiram daí como uma folha. Porém, recorde, quando desceu e o grão começou a madurar, você encontra que antes que esse grão possa amadurecer, tudo nesse talo tem que estar morto. Isso é para quem entende pelo menos um pouquinho de planta. Quando você vai colher o milho ou o arroz, ou o trigo, para você chegar a colher, todo caniço tem que estar morto, todo caniço amarelou, morreu, para poder trazer a planta agora, que é o grão, aqui no alto, novamente. Aleluia! Não podem ver onde estamos parados, porque no tempo do irmão Brana, nós estamos parados no tempo do grão, outra vez. Nós temos o grão, que é o Adão, o grão, Jesus, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muitos frutos. Então, Jesus produz, mas a igreja não pôde produzir.
Ela não pôde produzir porque ela caiu. Aí ele continua dizendo aqui: a vida está novamente no grão, que é exatamente igual ao mesmo grão que caiu na terra. O mesmo Jesus na forma da noiva. Que quando o grão caiu na terra, você vai ver, quando caiu, a igreja perdeu a palavra. Ela tinha a palavra, e a palavra ela perdeu, então aquilo foi sepultado. E o que foi sepultado é a palavra, é o grão que foi sepultado. E quando começou a brotar, foi com Lutero. Aí começa a brotar com Lutero, Wesley, Pentecostes, até, porque quando chega em Pentecostes, é palha outra vez. Você vai vendo que é palha. Começa do caniço e vai até a palha outra vez, com os pentecostais. Mas dali sai o grão outra vez. Dali vem o grão, o profeta, Bran, vem o grão. O mesmo Jesus na forma da noiva, o mesmo poder, a mesma igreja, a mesma coisa, a mesma palavra. Agora nós temos que entender que nunca pode haver uma igreja sem haver aquele pelo qual a igreja saiu dele. Não poderia haver uma Eva sem ter um Adão. Não poderíamos ter 7 eras da igreja sem ter Jesus. Olha para você ver. E mesmo que a igreja caiu lá em Niceia, a semente foi para o chão. Brotou com Lutero. É Deus dando tempo para poder trazer à cena outra obra perfeita, outra obra-prima. Então, a revelação dos 7 selos, o terceiro selo, 85. Agora, antes que Adão conhecesse sua esposa, ela era simplesmente uma noiva para ele. Correto? Antes de conhecer, ela é uma noiva. Por isso ele não pode tocar nela enquanto não casar, porque ela é noiva. E encontramos que Deus, ela caiu no jardim do Éden, porque ela falhou em se manter com a palavra de Deus. Ele já está falando da Eva. Ela caiu no jardim do Éden e não manteve na palavra de Deus, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Mas de todos os frutos das árvores vocês podem comer, mas ele já avisou, esse daí vocês morrem. E a mulher caiu porque ela falhou em manter a palavra. A igreja cai porque ela falha em manter a palavra. O crente cai porque ele falha em manter a palavra. Isso começou com Eva, isso veio para a igreja depois que caiu em Niceia, e até hoje o crente cai porque não mantém com a palavra do jeito que ela é. O 96 do terceiro selo. Agora, aquela foi a primeira noiva terrestre. Caiu antes que ela e seu esposo estivessem casados. Isto é tão claro na Bíblia. Adão e Eva. A Eva caiu antes que ele estivesse casado. Andando ali no jardim, ela foi feita para ele, mas antes do casamento ela caiu. Ela entrou em adultério com aquela parte que parecia um homem, que parece a palavra. Tem uma parte que parece a palavra, mas não é a palavra. Entende? Aquela serpente parecia um homem, mas não era um homem. E Eva caiu, seu sentimento voltou para a queda. E aí teve que pagar o preço. A irmã Brand disse, por causa do raciocínio, ao invés de ficar com a palavra, ela caiu. Ela caiu para a morte, separação eterna. Se o crente percebe que uma queda te leva a uma separação de Deus, e se Deus pôs Israel como separação, nunca mais podia levantar.
Eles foram mortos e não podiam levantar mais, porque eles pecaram e, disse Jesus, estão separados de Deus. Como ela levou o seu esposo, falando a Eva, levou o seu esposo e tudo o que havia sobre a terra, ela caiu. Uma coisa que derruba tudo que estava sobre a terra. Foi feito ali de livre-arbítrio, mas foi mostrado, isso daí se você fizer, você vai morrer. E a Eva, a igreja, ainda caminha para aquele lado da morte. Não existe outro lugar de segurança para nós, os cristãos, senão refugiarmos atrás da palavra. Agora, a palavra é a Bíblia, a palavra é a mensagem profética, a mensagem do profeta. Você refugia ali e fica em paz. Você pode não entender, como o irmão Brana diz, que eu não entendo todas as coisas, mas eu creio em tudo. Entendeu? Eu também não entendo tudo, mas eu creio em tudo. Agora, não podemos adulterar esta palavra. Isso é tão claro. O 96 está mostrando isso, que ela caiu, através do raciocínio, ao invés de ficar com a palavra, ela caiu. Caiu para a morte, separação eterna. Ela achou que ela era melhor que Deus. Deus falou que vai cair, a serpente vem e diz, você não cairá, você vai ser igual a Deus. E ela creu mais na palavra da serpente do que creu na palavra de Deus. Então, ela morreu. E ao morrer, ainda levou toda a raça humana atrás dela. Todos nós caímos, porque Eva caiu, porque Adão caiu. Adão caiu, mas caiu com a mulher. A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. Por que Adão não foi enganado? Porque ela era mulher dele. Ele não foi enganado. Mas Eva, sendo enganada pela serpente. Por que a serpente não veio enganar Adão? É isso que a igreja tem que prestar atenção. Porque é mais fácil enganar a mulher, é mais fácil enganar a igreja, do que enganar Adão, enganar Jesus. Enganar o grão desse tempo final. Mas a igreja é fácil de ser enganada. E ela deveria aprender, porque nós temos 6 milênios caminhando neste engano, sabendo que Eva foi enganada, sabendo que a igreja começou no fogo pentecostal, e depois ela foi enganada no ano 325, em Niceia, ela foi enganada. E aí Deus teve que fazer com que a semente fosse para o chão, para depois, mais tarde, brotar, passar a era das trevas. A semente ficou sepultada 1000 anos na era das trevas, e aí levantou com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais, e depois dos pentecostais, depois da casca, vem o grão. O grão é a palavra do dia, é Deus em um homem outra vez. O 130 do terceiro selo, a Eva espiritual, agora, aquela é a igreja, a noiva de Cristo. Ela caiu, a noiva de Cristo, ela caiu, não no Éden, mas em Roma. Veja, no concílio de Niceia, quando rejeitou, porque sempre assim, você cai quando você rejeita aquela palavra. A palavra veio, a mensagem do profeta veio, aí ficaríamos na mensagem pentecostal, nós estaríamos em queda. Todos que ficam na mensagem pentecostal estão em queda, porque a vida não está mais na mensagem pentecostal, a vida não está na casca pentecostal, a vida entrou no grão. O grão, a palavra manifesta do dia, que foi no tempo do irmão Brana. Ali estava o grão, outra vez, Jesus num homem. Como Deus estava em Jesus, agora Jesus estava num homem. Para que Jesus pudesse estar na igreja,
Deus estava em Jesus, logo Jesus veio na igreja. Mas finalmente, quando a igreja vendeu sua primogenitura e a palavra semente foi sepultada, e Deus fez com que ela ficasse na escuridão, porque é uma semente que está na escuridão, na terra, mas ela ficou 1000 anos ali, brotou com Lutero e cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais, depois que vem a nossa mensagem. Você pode ver isso, que o irmão Branham ensina do cavalo e da carroça com Lutero, do carro. Ele ensinou com Wesley, e do avião com os pentecostais, e quando chegou na mensagem dele era a nave. Não ficaria sabendo mais nada depois daquela nave. E até hoje é o que você sabe, porque foi tudo revelado por manifestação. E Deus operou, mesmo desta forma simbólica, mostrando os acontecimentos de cavalo e carroça, carro e avião e nave. A gente tem segurança disso. Você não pode cair outra vez. Se a igreja cai, não tem como ela levantar. Esse é o tempo final. É isso que você aprende com o irmão Branham, que estas noivas caíram. Ele diz, mas esta. Então quer dizer que depois da noiva de Adão, ainda tem a outra, que eu sei que as pessoas não gostam porque forma 4, mas o irmão Branham fala ali também, da noiva hebreia, que é a noiva do Velho Testamento, que caiu quando Jesus chegou, ela rejeitou Jesus. Aí Jesus veio e teve uma igreja pentecostal. A igreja pentecostal rejeitou a palavra e caiu em Niceia. E agora era tempo da igreja perceber que esta Bíblia, esta palavra, tem produzido outra vez a semente para poder trazer uma noiva nesse dia final, porque estas caíram, mas William Branham diz, esta não cairá. Amém? É tão bom estas coisas aqui. Aquela igreja pentecostal que desceu a Niceia e ouviu os arrazoamentos dos romanos, em vez de ficar com a palavra, ela caiu, e tudo a seu redor morreu juntamente com ela. Agora, assim como a Eva natural caiu, a Eva espiritual caiu, a noiva de Deus caiu. No jardim, a noiva de Cristo caiu em Roma. Eu estou lendo como ele pregou aqui, certo? Vem o 176. Por isso que vocês vão ver que a noiva de Adão caiu no Éden, a noiva de Deus do Velho Testamento, que é a noiva hebreia, caiu quando Jesus veio e eles rejeitaram a semente. Ali estava o segundo filho, Jesus, e eles rejeitaram, então eles caíram. Aí Jesus produziu uma igreja no Pentecoste, ela caiu em Niceia, 325 anos depois de Cristo, ela caiu. Agora pensamos que Deus ficou sem poder ter uma para o casamento, porque enquanto viveu durante o espaço de tempo de 7 eras da igreja, não estava casado, não houve casamento, pois a igreja caiu antes do casamento, como Eva caiu antes de casar-se com Adão. Ela era uma noivazinha de Adão, mas ela caiu. Quem conheceu a Eva primeiro foi a serpente. Agora, Cristo vem com a igreja, redime sua igreja, por isso que nós devemos reconhecer que somos um povo já redimido. Quando Cristo nos redimiu no Calvário, que aqueles que receberam aqueles dias a mensagem, viveram bem, foram salvos, mas depois de centenas de anos, vem a igreja caindo outra vez. E Deus precisava de chegar a um casamento, guarda bem, a um casamento, a uma união com o crente, aquela união que ele pode estar dentro, que ele pode entrar em nós, que
que Ele pode pensar através de nossos pensamentos, que Ele pode andar através de nossos pés, que Ele pode movimentar através de nossas mãos, que Ele pode enxergar através de nossos olhos. É isso que Deus quer, o casamento é isto, é esta unidade. Por isso será uma unidade perfeita com Deus. Enquanto ela não é casada, ela simplesmente é uma namoradeira, ela não é digna de conhecer os segredos, os mistérios de Deus. Deus não mostrou seus mistérios às 7 eras da igreja, porque eles não podiam conhecer, não tinham casado com Ele. O que Paulo temia veio acontecer durante as eras. Ele temia que a igreja fosse enganada, assim como Eva foi enganada. E a igreja foi enganada durante as eras e caiu em Niceia. E Deus levanta outra vez um meio de trazer sua igreja, sua semente, para poder manifestar aqui nos dias finais, no tempo do irmão Branham. Deus teve que vir trabalhando nisso daí. Preste atenção. Agora notem, agora aqui, estamos no tempo do fim, e a Eva espiritual, exatamente como a natural, como a Eva hebreia, foi prometido à noiva hebreia que a palavra voltaria. E a noiva espiritual de Pentecostes, quando ela caiu em Niceia, então foi prometido que nos últimos dias a palavra virá outra vez. Amém. Como isso aqui é maravilhoso. Veio uma queda, mas tem uma promessa. Vai levantar outra vez. Por isso, irmão Branham diz que esta noiva, ela é alfa e ômega. Porque ela é alfa que começou, mas aqui ela é ômega no final. Tem alfa e ômega. Isto é uma obra-prima de Deus. Como foi a primeira, no dia de Pentecostes, então seria a última no entardecer, no tempo do nosso profeta. Amém? Isso aqui é maravilhoso. A revelação dos 7 selos, o 4º selo, dos anjos 16. Nós trouxemos aquelas mulheres na última noite e mostramos como aquela Eva, a primeira noiva, antes mesmo de seu marido chegar até ela caiu. Caiu por descrer na palavra de Deus no Éden. Agora vamos guardar, nós estamos chegando aqui no final. Todos os sinais, até mundial, político, e enfermidades, está mostrando que nós estamos no final. E exatamente numa hora final, depois que nós ouvimos a mensagem por tanto tempo, teríamos nós coragem de vacilar nossos pés e cair, quando nós sabemos que nesse dia estamos manifestando esta noiva, que ela não é apenas noiva, ela é esposa. Ela não pode cair. Ela caiu lá quando era noiva, a Eva. Ela caiu quando era noiva de Jesus. Mas agora ela é esposa. O mundo, é que você não pode confiar o mundo casado. O homem erra, a mulher erra. Mas Deus está mostrando aqui para nós o papel dele, o papel de fidelidade, que você tem falhas que pode largar. Quando você é noivo, vocês têm falhas que pode deixar um do outro, que não se contaminaram um ao outro, mas depois que casam, deveriam manter suas palavras e ser fiel um ao outro até que a morte os separe. Assim é a mensagem que Deus mandou para nós. E irmão Branham diz, a Eva caiu, a noiva de Jesus caiu, mas esta, agora eu te pergunto, que diferença tem esta desse dia do irmão Branham com as outras?
Elas tiveram seu tempo bom. Teve um dia bom que Eva andou sem errar. Teve dias, centenas de anos, que a igreja no Pentecostes viveu sem errar. Ela foi errar lá para o ano 300. E já começou a era, na primeira era, Deus dizendo: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se você é infiel, eu tenho contra ti. Então ela caiu em Niceia. Agora, esta daqui não cairá. Esta é exatamente um povo que já é casado com a revelação que o William Branham pregou e que ficou para nós. Estamos aí pregando esse tempo todo a mesma revelação do casamento, o crente casado. E se ele está casado, ele não tem que olhar para os lados, ele não tem que olhar para nenhuma mulher, para nenhuma igreja. Ele não tem que olhar para nada, porque é casado, é uma igreja casada, é um irmão casado, é uma irmã casado com a palavra. Vocês estão me entendendo? Casado com a palavra, já não dá ouvido a mais nada. Quando você estava noiva, então você poderia largar daquele e casar com outro, desde que não fosse tocada. Mas agora, já foi casada, já sabe. O casamento eu casei com quem? O esposo é a palavra revelada. A festa das trombetas, 101. Eu sabendo disso, que o esposo é a palavra revelada, e a palavra foi revelada em carne outra vez. Se aquela palavra trouxe o filho Adão, a palavra de Deus trouxe o filho Jesus, e outra vez a palavra de Deus trouxe outro filho. Se não tiver, não tem de onde a noiva sair. Da onde ela vai sair? Nós não estamos aqui pela mensagem pentecostal, não estamos aqui pela mensagem de Moisés, não estamos aqui pela mensagem das 7 eras. Nós estamos crendo aqui porque Deus mandou um profeta, a palavra revelada em carne. Agora você separa o homem em parte e vê que Deus está no homem, entende? Não adore o anjo, adore a Deus. Esta é a separação que quem sabe fazer é só essa noiva, que ela é esposa hoje, ela está casada. Ela não adora o anjo. João não adorou o anjo, ele ia adorar, mas o anjo diz: não faças tal, porque eu sou o conservo teu, dos teus irmãos. Adore a Deus. Então nós, como uma verdadeira noiva, que João tipificou, nós não adoramos o anjo, adoramos a Deus, operando no anjo. Amém. Glória a Deus. Agora Eva caiu, antes mesmo do seu marido chegar até ela, ela caiu. Por descrer na palavra de Deus no Éden, a noiva espiritual que nasceu de Cristo no dia de Pentecostes, antes que ele pudesse chegar a ela. O que aconteceu? Ela caiu em Roma. Como? Perdeu sua virtude da palavra por um dogma. Amém? Oh, que coisa! Então quando cai, perde a virtude da palavra por um dogma, uma maneira de crer, que você está cansado de saber que você já está casado com a palavra, e você não vai dar ouvido a nenhum inteligente, a nenhum sabichão, você não vai dar ouvido, porque agora você já tem o casamento feito. Amém? Eu tenho que encerrar, as nossas mensagens vão sendo mais rápidas, e vai sendo bom também, né? Eu tenho que encerrar com o mesmo parágrafo que eu estou encerrando as minhas mensagens nesses dias. Porque se você não tiver João, Branham e a esposa, que é o crente verdadeiro, subindo em Apocalipse 4, para ver a revelação, você não vai ver. Você tem que ter. Isso é uma sequência.
No capítulo 10 você vai ter que ter João, que é o profeta também comendo o livrinho. Você tem a noiva comendo o livrinho. Você tem o anjo forte. Olha bem, o anjo forte, João e a noiva. Você não pode ficar sem isso, senão você não tem a luz. O anjo forte é quem tinha o livrinho. Quem nos revelou o livrinho foi William Branham. Ele que revelou o livrinho. E como nós lemos, é bom deixar outra vez reprisado para você. Já lemos, e isso é o alimento. Fazendo uma obra a Deus, sem ser da sua vontade, 319, 320, é o que o irmão Branham diz. O profeta comeu o livrinho. E o profeta é o profeta do dia. Nós ficamos esse tempo todo e só dizendo o profeta comeu o livrinho. Mas o profeta é o profeta do dia, que comeu o livrinho. Ele comeu, e por isso eu fiquei sabendo o que aquilo é. E se você não comer, você não vai ficar sabendo o que é o livrinho. O livrinho são os selos que o anjo forte trouxe, e o sétimo anjo comeu aquilo, e nos deu para podermos comer também, porque nós estamos ligados ao sétimo anjo, estamos ligados ao livrinho, estamos ligados à palavra, porque estamos ligados a Cristo, e Cristo é o livrinho, é a palavra. Amém. Então eu tenho que encerrar aqui, as 7 eras da igreja, que é a era de Laodiceia, o 162. Ele falará claro, falando do sétimo anjo, e aqueles que receber este profeta em seu próprio nome, receberá os efeitos benéficos do ministério desse profeta. Tudo que nós estamos pregando são efeitos benéficos do ministério de William Branham. Tudo que nós estamos pregando. O que nós sabemos, batismo, ceia, lava-pés, isso aí foi uma restauração que Elias trouxe. Mas o que nós sabemos das eras, dos selos, dos trovões, do novo nome, isso daí é o efeito do ministério do sétimo anjo, trazendo isso para nós, efeitos benéficos do ministério desse profeta. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados e se tornarão parte desta noiva do último dia. Não é parte da noiva de Adão, não é parte da noiva de Jesus, é parte da noiva do último dia. E ela tem que ter saído da onde? Da própria revelação, porque a revelação é o esposo. Festa das Trompetas 101, o esposo é a palavra revelada, e ela sai exatamente ali da palavra revelada, nesse último dia, que está mencionada em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Na tradução que nós lemos é o Espírito e a esposa, que é o correto para nós nesse tempo, e que é o correto mesmo. O Espírito e a esposa dizem vem. O grão de trigo, a noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus, que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. Eu te pergunto, qual é a noiva que está dizendo alguma coisa que o profeta diz da parte de Deus, da revelação dos selos? Me aponta uma noiva que está dizendo isto. Nós somos o povo mais insignificante da terra, mas Jesus também foi o homem mais insignificante da terra, que William Branham pregou. E tem hora que não dá para você crer que é você que está com esta palavra, e ela está em você, por esse motivo aqui, ó. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus, que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Você não pode depois falar que apenas é o profeta que diz e não tem noiva. Aqui é o Espírito, o profeta e a noiva.
Estão dizendo a mesma coisa. Se o Espírito diz que a era terminou através do livrinho que o anjo forte trouxe, então o profeta diz, a era terminou. E assim por diante. Foi o Espírito quem fez isso. E aí o profeta também falou aquilo, pregou. E a noiva, o que ela vai pregar? A mesma coisa. É a mesma voz. O Espírito, o profeta e a esposa falam a mesma coisa. Amém. E aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Amém. Que Deus te ajude a entender esta revelação. Pai, te damos graças porque o Senhor mandou um profeta. Eu não poderia entender isto, Senhor, sem ter um profeta. Eu não poderia, mas o profeta não poderia entender isto se o anjo forte não tivesse dado para ele toda a revelação. E aqui estamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta já tocou, 7 selos revelou, a voz dos 7 trovões. O novo nome de Deus, só o eleito recebeu, já nos foi manifestado. Foi João quem nos mostrou, com João agora estou, eu não sou mais enganado. Pois o tempo acabou, Jesus Cristo já desceu, com sua noiva casou. Nós já estamos casados com a palavra da hora. Temos que profetizar que o Cordeiro hoje é leão e em juiz se transformou. Ele já saiu do trono, tudo consumado está. Falta pouco, meu irmão, e não desanimes não, muito em breve partiremos. A trombeta já tocou, 7 selos revelou, a voz dos 7 trovões. O novo nome de Deus, só o eleito recebeu, já nos foi manifestado. Foi João quem nos mostrou, com João agora estou, eu não sou mais enganado. Pois o tempo acabou, Jesus Cristo já desceu, com sua noiva casou. Nós já estamos casados com a palavra da hora. Temos que profetizar que o Cordeiro hoje é leão e em juiz se transformou. Ele já saiu do trono, tudo consumado está. Falta pouco, meu irmão,
e não desanimes não, muito em breve partiremos, muito em breve partiremos. Amém. Coisa boa, né? Muito bom. Irmão Eliezer de Patarello agradece a Deus pela cura do Covid. Amém. Irmão Haroldo de família e seu filho Isaac e esposa conectados assistindo o culto também. Eu sei que nós temos aí centenas e centenas de pessoas que não falamos o nome de todo mundo, né? Mas alguns que comunicam conosco, nós estamos falando. A oração para a irmã Maria Vilza. E o irmão Renato e família de Cássia conectados, assistindo o culto também. Deus abençoe todos vocês por todo o Brasil e fora do Brasil que está nos ouvindo. Pai Celestial, que o Senhor possa manifestar em bênção sobre todo este povo. Eu sei que o agradecimento do meu Eliezer Patarello é aceito por Ti, porque só o Senhor é o curador, o grande curador. Estamos agradecendo, Pai, pela cura também da irmã Maria Vilza, que ela seja abençoada, tenha libertação e já receba a cura e a recuperação. Para a Tua glória, irmão Haroldo e família também, o Isaac, a esposa, que sejam abençoados, irmão Renato e família, todos sejam alcançados por Ti e todo este povo que nos ouve através da internet. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de crer em Ti e de manifestar a palavra para o dia no qual vivemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Amanhã tem mais, né? Vamos estar aqui amanhã às 7 horas. E quem tem que chegar para 7 horas, chega às 7 horas mesmo, porque é 15 minutinhos de hinos e nós já começamos a pregar, já com horário vencido, certo? Deus os abençoe. Vamos em paz. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, às 7 da noite, direto aqui do Tabernáculo Brana, em Franca, São Paulo, Brasil. Deus abençoe o povo do Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, por todo lado, onde estão nos ouvindo. Aí também Moçambique, Mar Romeu, Caia, Zambésia e outros lugares sejam alcançados pelo poder de Deus em Uíge. Todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. E amanhã estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Boa noite.